Então, bem, gente, semana passada, né, eu até enviei isso aqui para vocês, né, vocês têm aquele resuminho da resposta imune, né, e aí, aqui eu falei, né, da imunidade inata para vocês, falamos das características, né, da imunidade inata, né, que é de uma imunidade de resposta rápida, né, sem adaptação, né, está presente desde o nascimento, né, não tem memória, está presente antes mesmo da infecção, né. Apesar de tudo isso, essa imunidade inata, ela é uma imunidade presente, é muito potente, né, e ela é uma primeira linha de defesa. E essa imunidade inata, ela vai ter vários componentes, né, ela vai ter as barreiras físicas, as barreiras químicas, as microbiológicas, né, você tem as células que são a grande maioria das células de defesa, elas fazem parte da imunidade inata, né? E, e você tem uma grande diversidade de moléculas, né, que fazem parte também da imunidade inata, como as proteínas de fase aguda, né, como as proteínas do sistema complemento, né? E aqui, em relação às células, a gente viu, né, quais são essas células. E uma das coisas, né, que eu não consegui citar no dia da aula, mas é que quando você fala de imunidade inata, gente, as células de imunidade inata, elas reconhecem padrões, né? E para isso, né, essas células utilizam, né, os receptores de reconhecimento de padrões, né, que são os PRRs, né? O que é que a imunidade inata reconhece? A imunidade inata, ela reconhece os PAMPs, que é o padrão molecular associado a patógenos, e os DAMPs, né, que são padrões moleculares associados a dano celular. Então, as células de imunidade inata, elas reconhecem essas estruturas, que são estruturas que se repetem entre os micro-organismos, né, que são comuns. Então, por exemplo, as bactérias gram-negativas, né, eu até falei isso por mensagem. As bactérias gram-negativas, eu tenho salmonella, eu tenho shigella, né, eu tenho escherichia coli. Todas essas bactérias são bactérias diferentes, né, que causam doenças particulares, né? Elas são bactérias gram-negativas, que possuem nomes diferentes, né, nomenclaturas diferentes, são de espécies distintas, mas essas bactérias gram-negativas, gente, elas têm uma particularidade entre si. Todas elas apresentam uma estrutura chamada de LPS, né? Então, por exemplo, quando o sistema imune inato ele vai montar uma resposta imune, o sistema imune inato ele não diferencia quem é Shigella e quem é Salmonella e quem é Escherichia coli. Ele não sabe quem é quem, mas o sistema imune inato sabe que aquilo é uma bactéria patogênica porque ela expressa LPS. Então, o LPS é uma molécula que se repete entre as bactérias gram-negativas. E o que o sistema imune inato reconhece é esse padrão. Por isso que eu posso dizer, por exemplo, que o LPS é um tipo de PAMP, né? Que é o padrão molecular associado a patógenos, né? Se vocês, gente, pudessem, né? Se vocês pudessem me definir o sistema imune inato com uma palavra, qual palavra seria essa? Que vocês fariam essa definição? Qual palavra vocês usariam para definir a imunidade inata? Barreira. Compreender os mecanismos de ação e controle da imunidade adaptativa celular. Beleza, Luciano. Barreira. Alguém mais, gente? Inespecífica, né? E eu posso, gente, usar uma palavra que eu acho que ela é rápida, né? E que eu acho que ela é uma palavra, assim, bem cabível. Ela é uma resposta generalista, né? Imaginem vocês vão estar se formando daqui a um tempinho, e quando vocês saírem da faculdade, vocês serão médicos generalistas, né? Então, você vai ali trabalhar numa UBS, por exemplo, e você vai atender de tudo. Desde
uma sífilis, desde uma tuberculose, até uma dor de cabeça, até um pico de pressão, até um paciente com diabetes. Você não tem especificidade, você é um médico que é generalista, tá trabalhando, você trabalha com um público, uma população muito diversa, né? Então, eu posso dizer que a imunidade inata, ela é essa. Por exemplo, gente, quando uma resposta inflamatória, que é uma resposta inata, né? A resposta inflamatória que você tem para uma infecção bacteriana, ela é a mesma resposta inflamatória que você tem para uma entorse de tornozelo. A mesma, não diferencia de nada, né? A mesma resposta inflamatória que você tem para uma infecção bacteriana é idêntica para a resposta inflamatória que você tem para uma lesão de joelho, né, para uma pancada na perna, no tornozelo, seja onde for. É a mesma, tá? Por quê? A resposta inflamatória ela tem todos aqueles sinais cardinais característicos, certamente, né? Você pode ter uma intensidade, né, um grau maior, né, dependendo da quantidade de mediadores que está sendo liberado e tudo mais. Mas a resposta inflamatória, na sua essência, ela é idêntica, tá? Mas quando você fala de imunidade adaptativa, você fala de uma resposta que já é uma resposta específica, né? Então, digamos, eu citei as 3 bactérias, né? A Escherichia coli, a Shigella e a Salmonella. O sistema imune adaptativo, gente, ou específico, né, ou imunidade adquirida, como vocês quiserem chamar, ele é um sistema que, apesar de contar com um único tipo celular, né, 2 tipos celulares, que são os linfócitos, né, microscopicamente, não sei se vocês tiveram aula com Ciro de preparação de esfregaço, né, o Ayrton deve conhecer bem, né, que trabalhou muito no laboratório, mas quando você olha para um linfócito, gente, o linfócito ele é idêntico, né? Você não sabe diferenciar quem é quem. Mas existem tipos de linfócitos principais na imunidade, que são 3, né? O linfócito B, o linfócito T e o natural killer, né? O natural killer é característico, né, da imunidade inata, né, específico para combate de infecções virais e células tumorais, né? E quando eu falo da imunidade adaptativa, eu só tenho 2 tipos celulares, que são os linfócitos B e os linfócitos T, né? E aí, essas células, apesar de serem apenas elas 2, mas essas células, elas são capazes de montar respostas altamente específicas, justamente porque elas conseguem, né, os seus receptores são formados, né, por recombinação gênica, todos os seus receptores, os seus anticorpos. Isso dá à resposta imune adaptativa uma enorme diversidade e variabilidade, né? Então, a resposta imune adaptativa, gente, ela é capaz, por exemplo, de montar uma resposta imune somente para a Escherichia coli, né? Ela pega um pedaço da Escherichia coli, que é particular da Escherichia coli, e monta uma resposta contra a Escherichia coli. Ou a imunidade adaptativa é capaz de montar uma resposta específica contra a Salmonella e outra específica contra a Shigella, né? Dentro desse contexto, né, você vai ter ali as células de memória, né, que a gente vai falar disso melhor quando a gente conversar sobre linfócitos B, e vai ter as células de memória e as células efetoras, né? E essa formação de células de memória permite com que o sistema imunológico, né, ele possa lembrar, né, dessa infecção que já aconteceu anteriormente e montar respostas imunes mais potentes, né, e cada vez mais rápidas, né? Então, a resposta imune adaptativa, sim, ela é mais lenta quando comparada à inata, né? Porque a inata, ela já está pronta, né? Ela já está pronta, eu já nasci com ela, né? A enzima, a barreira física, as bactérias já estão presentes ali. O pH já está ácido, então a resposta é imediata.
Mas a resposta adaptativa, até ela acontecer, né, demora um pouquinho mais de dias, né, até eu ter o processo de transcrição, de tradução, né, de formação de anticorpos e por aí vai, né, demora um pouquinho mais, isso na primeira resposta, tá? Porém, se eu tenho uma segunda exposição, uma terceira ou quarta exposição àquele micro-organismo, a resposta imunológica ela tende a ser mais acelerada, porque o sistema imunológico ele se adaptou, né? Ele aprendeu, né, sobre aquele micro-organismo e a cada nova infecção eu tenho uma resposta imunológica cada vez mais rápida, mais potente. Tá? Bem aqui, gente, né? Vou começar por esse pedacinho aqui. Tá? Então, qualquer dúvida, podem me interromper, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. A imunidade específica, né, ou adaptativa, ou adquirida, ela tem dois tipos, né? Ela tem imunidade humoral e eu tenho imunidade celular. Quando eu falo de imunidade humoral, eu falo de linfócitos B, né? Lembrem que eu falei para vocês lá numa aula de asma, por que humoral? Porque os anticorpos, né, eles eram encontrados nos líquidos corporais, né, que eram chamados anteriormente de humores, né, então por isso ficou humoral. Né? Então, quando eu falo de imunidade humoral, eu falo de uma imunidade mediada por anticorpos, por linfócitos B que produzem os anticorpos, certo? E o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre isso aqui, ó, imunidade celular ou imunidade mediada por células, que é uma imunidade da responsabilidade dos linfócitos T. Né? Quais são esses linfócitos T? O CD4 e o CD8. Tá? Linfócitos T CD4 e linfócitos T CD8. E o CD4, a gente vai ver, né, vocês já conhecem, que eu tenho o TH2, né, o linfócito TH17, né, eu tenho alguns subtipos, 3 subtipos de linfócito T helper, e a gente vai ver cada um deles, tá bom? Uma coisa, gente, importante a ser dita sobre a imunidade adaptativa, ou adquirida ou específica. Essa imunidade, ela trabalha com reconhecimento daquilo que chamamos de antígenos, tá? Então, o conceito de antígenos, ele é um conceito que você aplica aqui na imunidade adaptativa. Ah, professor, e lá na imunidade inata eu uso o quê? Lá eu tenho os padrões. Padrões moleculares associados a patógenos, que são os PAMPs. Ou padrões moleculares associados a dano, que são os DAMPs. Tá? Os receptores da imunidade inata reconhecem padrões, que podem ser PAMPs ou DAMPs. Tá? Ah, professor, eu não entendi o que é um DAMP. Veja bem, gente. Por exemplo, o ATP. Né? O ATP é uma molécula que eu encontro normalmente onde? Em qual local? Vocês podem me responder? Dentro da célula. Mitocôndria. Dentro da célula, né? Eu vou encontrar, de forma geral, ali dentro da célula. Imagina, gente, que aconteceu uma lesão celular, né? E aí o macrófago está ali no tecido conjuntivo e tudo mais, e aí o macrófago se depara, né, com um ATP, né, que se ligou ao receptor purinérgico dele, né? Aí o que é que o macrófago vai dizer? O que é que o ATP está fazendo fora da célula? Ele era para estar dentro da célula. Aí quando o macrófago vai investigar, ele vai ver que tem uma lesão tecidual. O que é que o macrófago faz? Ele libera citocinas, os mastócitos também são ativados pelo ATP, começam a liberar histamina, e isso resulta em quê, gente? Isso vai resultar em uma resposta inflamatória, tá? Então, o ATP, nesse caso, ele se comporta como o quê? Ele se comporta como um DAMP, que é um padrão molecular associado a dano. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem moléculas nucleares, como HMGB1, entre outras, que podem ser liberadas do núcleo para o meio externo. Quando as células detectam esses componentes que eram para estar dentro da célula, as células já identificam o seguinte: olha, isso aqui é fruto de dano tecidual.
vamos montar uma resposta inflamatória. Né? Porque, gente, vocês devem lembrar que o Ciro deve ter comentado com vocês que uma resposta inflamatória, ela é acompanhada de quê? De uma resposta de recuperação, né? De uma resposta de cicatrização tecidual. Porque a resposta inflamatória, ela tem por objetivo o quê? Limpar o tecido, né? Quando você faz quando você cuida de uma ferida, né? Você faz ali o desbridamento, a limpeza da ferida, você está fazendo aquilo fisicamente, macroscopicamente, para evitar com que aquela ferida ela possa piorar, agravar. E o sistema, a resposta inflamatória, ela também acontece com o objetivo de limpar a ferida, né? De retirar o que não presta, né? E depois que isso acontece, as próprias células da imunidade inata, elas começam a liberar mediadores anti-inflamatórios, mediadores que vão promover o processo de cicatrização. Né? Então, a cicatrização é um processo subsequente à resposta inflamatória, tá? Então, gente, continuando, né? Então, quando eu falo, gente, de imunidade adaptativa, eu esqueço DAMPs, esqueço PAMPs e começo a pensar nos antígenos, tá? Ah, professor, e como é que o linfócito T e o linfócito B reconhecem um antígeno? Eles reconhecem os antígenos através de moléculas de superfície, de receptores de superfície, chamados de BCR. BCR é bem simples, né? O que é o BCR? O BCR é o receptor de célula B. Reconhece os antígenos. E quando eu tenho o linfócito T, ele já tem o quê? O TCR, que reconhece quem? Os antígenos também. Tá? Então, os antígenos, tá bom? Eles são reconhecidos por meio dos receptores de células T e receptores de células B, tá bom? A gente vai ver, gente, que existe, né, uma pequena diferença, né? Porque o linfócito B, gente, ele tem uma autonomia, né? Professor, o que é o BCR? Gente, o BCR, ele é, na verdade, um anticorpo, tá? É um anticorpo que está preso à membrana do linfócito B. Então, o BCR é isso, tá? É um anticorpo preso à membrana do linfócito B. E aí, o linfócito B, gente, ele consegue reconhecer os antígenos sozinho, tá? O linfócito B, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer um reconhecimento dos antígenos solúveis, né? Ele consegue pegar esses antígenos e reconhecê-los, tá? O linfócito T, gente, os receptores dele são diferentes, tá? Apesar de terem uma certa homologia, mas eles são bem diferentes. E o linfócito T, ele não tem essa autonomia. O linfócito T, na verdade, ele tem uma certa dependência de outras células, que nós falamos lá quando a gente falou de imunidade de asma, né? Vocês lembram que a gente comentou sobre as células apresentadoras de antígeno? A gente fez um comentário sobre elas. Quem são as células apresentadoras de antígeno? As células apresentadoras de antígeno são as células que são responsáveis por apresentar os antígenos, né, para os linfócitos T, né? Então, os linfócitos T, eles precisam de uma ajuda de um coleguinha para ajudá-lo a reconhecer o antígeno. E essa ajuda, né, se dá através das células apresentadoras de antígeno. Aí a gente vai falar quais são essas células. E para isso, né, os linfócitos T, eles precisam, né, vou até colocar essa imagem aqui para ficar mais fácil. E para isso, a célula apresentadora de antígeno, gente, ela usa essa mãozinha bem aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Essa mãozinha é chamada de MHC.
Tá? O que é, professor, o MHC? O MHC é uma estrutura, né, é um bracinho que a célula apresentadora de antígeno possui. Vamos chamar, nós já somos íntimos, tá? Então, nós não vamos chamar de célula apresentadora de antígeno, nós vamos chamar de APC, tá bom? Existem 3 tipos de APC. Existe uma APC chamada de célula dendrítica, existe uma APC, né, chamada o próprio linfócito B, e existe uma APC que são, por exemplo, os macrófagos, tá? Os macrófagos. Tá? Então, essas são as células apresentadoras de antígenos profissionais, sendo que a principal delas é a célula dendrítica, tá bom? Essas células, elas usam o MHC para que elas possam fazer a apresentação de antígeno. Professor, o linfócito B precisa de apresentação? Não, gente. O linfócito B, né, ele consegue se ligar aos antígenos livres, né, sozinhos, tá? Eles não precisam, né, de ajuda. Já o linfócito T, eles só conseguem se ligar ao antígeno se esse antígeno, e esse camarada bem aqui, gente, ó, esse camarada todo aqui, ele é o antígeno, tá? E bem aqui, ó, eu tenho o linfócito T e esse cabelinho punk aqui, ó, isso aqui são os TCRs. Gente, não sei se tem alguém me perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse aqui é o WhatsApp. Deixa eu desligar, gente. Perdão. Gente, vocês estão me entendendo? Sim, professor. Sim, prof, está muito bom. Sim, professor. Beleza. Então, os linfócitos T precisam dessa camaradagem, tá? E quem faz essa apresentação é o MHC. O que é que significa MHC, gente? Significa complexo principal de histocompatibilidade, tá? O que acontece? Todos nós, né? Por que ele recebeu esse nome primeiro? Porque, gente, foi descoberto que a principal causa, né, digamos, de rejeição nos enxertos, nos transplantes, está relacionada a esse MHC. Né? Porque o que acontece? Essas moléculas, né, de MHC, elas são moléculas que muito relacionadas, né, entre os seres humanos, né? Porém, elas variam muito de pessoa para pessoa devido a um grande número de alelos que elas possuem. Né? Os alelos são justamente aqueles variantes, né, que um gene podem apresentar. Né? Então, devido a esse grande número de alelos que as pessoas herdam dos seus pais, né, serem diversos, é praticamente impossível eu ter o mesmo MHC do Ian, ou o mesmo MHC do Eduardo, ou o mesmo MHC da Lídia ou da Yara. É impossível, a não ser que sejam irmãos gêmeos. Né? Então, por isso que o MHC, né, ele é uma das grandes razões, né, para que você tenha essa questão de todo um cuidado, né, de estabelecer, de conhecer a compatibilidade entre aquele que está recebendo o enxerto e aquele que está fazendo a doação. Né? Por quê? Porque o que acontece, gente? Quando eu vou fazer Vou adiantar rapidinho, só para você entender aqui o que eu estou te falando. Bem aqui, gente, ó. Quando esse negocinho marrom aqui é o antígeno, tá bom? Percebam, gente, que o MHC da minha célula, ele tem um encaixe perfeito para minha célula T. Agora, imagina que eu estou recebendo um tecido que tem um MHC que é diferente desse aqui. Né? A célula T, gente, ela vai reconhecer, tipo, opa, esse MHC não é meu, eu não te conheço, a tua estrutura é diferente, você é estranho. O que é que o linfócito T faz, gente? O linfócito T monta uma resposta celular, né? E o linfócito T ativa processo inflamatório e você começa a ter a rejeição do transplante.
né? Tanto que, né, mesmo havendo a compatibilidade, o paciente transplantado, ele recebe fármacos, né, imunossupressores, justamente para evitar, para prevenir, né, que haja uma rejeição desse órgão, tá? Então, professor, como é que a célula T sabe, né, que o MHC é diferente? Porque acontece uma interação física entre o MHC, né, do tecido, do transplantado, do enxerto com o MHC daquele indivíduo que recebeu o tecido, né? E isso faz com que haja o reconhecimento, né? E caso não seja compatível, haja toda uma resposta imune sendo ativada, tá bom, gente? Deixa só a gente explicar para vocês rapidamente o que é um antígeno, tá? Para vocês não ficarem voando na batatinha. Vejam bem, eu coloquei aqui rapidamente, eu fiquei devendo para vocês a aula, gente, me desculpem. O Ian me pediu na sexta e eu vacilei com o Ian, mas eu vou tentar mandar isso daqui a pouco para vocês, tá? Vejam bem, os antígenos, eu coloquei alguns conceitos para ficar fáceis aqui. São estruturas que se ligam a moléculas imunologicamente ativas, como os anticorpos. Então, a professor, o anticorpo se liga a quem? O anticorpo se liga a antígeno. Imunógenos, né? São antígenos que apresentam capacidade de produzir uma reação imunológica específica. Tá? Alguém entrou aqui, gente. Ok. Veja bem, gente, tá? Olha só. Antígeno e imunógeno. Calma, tá? Não pire. O que é um imunógeno? São antígenos, tá? Então, veja bem. Imunógenos são antígenos, imunógenos são antígenos, que apresentam a capacidade de produzir uma reação imunológica específica. Tá? Vejam bem, gente, eu posso dizer que o antígeno lá do sistema BO, das linhas hemácias, né? Eu já respondi, né? Eu já ia perguntar se aquelas glicoproteínas do sistema BO eu poderia dizer que é antígeno. Eu já respondi sem querer, são antígenos, né? Então, tanto dos antígenos do sistema BO, né, quanto aquelas glicoproteínas relacionadas, né, ao RH, gente, são antígenos. Só que aqueles antígenos, gente, eles são antígenos meus e eles não evocam, não promovem resposta imunológica. Tá? Eles não promovem resposta imune. Porque o que acontece, gente? O sistema imunológico, as células imunes, elas são treinadas, né? Antes delas serem jogadas, né, na rua, jogadas no sangue, essas células, elas são treinadas. Elas são treinadas aonde? Na medula óssea e são treinadas no timo. Né? E aí, o que é que acontece? Na verdade, gente, quando eu falo de antígeno, né, você pensa em algo ruim, né? Tipo assim, antígeno é coisa que vem dos bichos, das bactérias, dos parasitas, né, dos vírus, não sei de onde. Gente, todos nós temos muitos e diversos antígenos, de vários antígenos, né? O nosso corpo ele é repleto de antígenos, só que são antígenos meus, não fazem mal. Os próprios glicoproteínas lá do sistema BO, né, da questão da diferenciação do tipo sanguíneo, né, são antígenos, mas são antígenos meus, são legais, são próprios, tá? Quando os linfócitos, tá, eles estão se desenvolvendo no timo, estão se desenvolvendo na medula óssea, eles passam por um último teste, né? O que é que acontece, gente? É mais ou menos assim, ó. Vê se vocês imaginam aí. Eu deixo o linfócito parado e começo a apresentar para o linfócito um monte de antígeno do meu corpo, né? Um monte de antígeno tecidual. Gente, o que é que o linfócito normal tem que fazer? Ao visualizar todos os antígenos que estão sendo apresentados na frente dele, o que é que ele tem que fazer? Ele está lá na Selecionar. sala, ele está na
Professor? Professor? Tá saindo áudio aí? Caiu. Acho que caiu. Professor, você consegue escutar? Não. Oi, gente, desculpa. O Meet desativou meu microfone aqui, não sei por quê. Estão me ouvindo? Agora sim, professor. Nossa, eu parei em que parte, gente, que vocês ouviram? Perdão. Bem lá no início. Misericórdia. Lá no início. Tá, então, vejam bem, gente, qual é a situação que eu quero que vocês entendam aqui? Imagina que eu tenho um linfócito e eu coloquei esse Professor, linfócito... desculpa, o seu slide não está sendo transmitido. Saiu também. Isso, foi, né? Tá, então é problema no Meet mesmo. Beleza, pronto. Então, vejam bem, gente, é aquele exemplo que eu estava citando. Se o linfócito, tá? Deixa eu aparecer aqui. Se o linfócito ele está sendo apresentado a diversos antígenos, que são antígenos meus. O que é que esse linfócito ele tem que fazer? Nada, né? Por quê? Se esse linfócito ele ousar reagir contra um antígeno do meu corpo, esse linfócito ele vai ser morto, ele vai ser exterminado. Porque o que é que o timo ou a medula óssea vão dizer? Esse cara ele está reagindo contra um antígeno que é meu. Se eu deixar esse linfócito vivo, lá na frente ele vai causar uma doença autoimune. Então ele não pode ficar vivo. Então esse linfócito vai ser eliminado. Esse processo, gente, ele é chamado de tolerância imunológica, né? O que é que o sistema imunológico faz? O sistema imunológico ele faz uma avaliação se as células que foram produzidas, elas realmente têm um bom funcionamento. Célula que tem um funcionamento questionável, ou seja, linfócito que tem a capacidade de reagir a antígenos próprios, são linfócitos inadequados para a função. Portanto, eles devem ser eliminados e não vão fazer parte do exército de linfócitos do meu corpo. Por quê, professor? Porque esse linfócito pode, no futuro, desencadear uma resposta autoimune, uma doença autoimune, tá? Então, as doenças autoimunes, né, elas representam uma falha, né, muitas vezes, do sistema imunológico em identificar linfócitos que nós chamamos de autorreativos, né? Linfócito, o que é um linfócito autorreativo? É aquele linfócito que reage ao antígeno próprio, tá? Então, a esse evento, né, a gente vai chamar isso de tolerância imunológica, tá bom? Então, beleza, gente. Vocês já aprenderam. Um imunógeno é todo antígeno que é capaz de induzir uma resposta imune. Ou seja,
o imunógeno é um antígeno que induz a produção tanto de anticorpos, né, quanto a diferenciação de linfócitos auxiliares citotóxicos, né, e supressores. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o antígeno é toda a estrutura capaz de interagir com o anticorpo, tá, gente? Não apenas com o anticorpo, tá, gente? Além de interagir com o anticorpo, porque a gente usa muito esse termo antígeno quando a gente fala de interação antígeno-anticorpo, tá? Mas também um antígeno, né, ele é capaz de se ligar aos receptores dos linfócitos T, tá bom? Então, os antígenos são reconhecidos por quem? Pelas células. São reconhecidos pelas células B e pelas células T, tá? Por meio de receptores representados por anticorpos ou os TCRs, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, tá? O sistema imunológico, ele tem a capacidade de discriminação. Isso é, gente, importantíssimo, tá? De discriminar entre os antígenos próprios, aquilo que são meus, e os antígenos não próprios, os antígenos dos bichos, das bactérias, dos parasitas, e por aí vai. Tá? Somente após esse reconhecimento é possível que a reação imunológica prossiga no sentido de destruir um antígeno potencialmente nocivo. Tá? E uma coisa, gente, importante a ser dita aqui, tá bom? Muitas vezes, gente, né, a célula, né, ela não reconhece o antígeno propriamente dito. Tá? A gente fala de antígeno de uma forma mais generalista, mas muitas vezes, gente, o antígeno ele é muito grande. Ó. Olha o tamanho, gente, desse antígeno. Ele é gigantesco, né? Ele é muito grande. Você percebe que esse antígeno, por sua vez, ele tem, gente, várias porções, olha. Vários pedacinhos, olha. Né? E você percebe, por exemplo, bem aqui, gente, que o anticorpo, ele não está, como diria a minha avó, abarcando todo esse antígeno. Né? Você percebe que o anticorpo, ele está se ligando a um pedacinho do antígeno. Esse pedacinho aqui, ó. Né? Esse pedacinho do antígeno, gente, nós chamamos isso aqui de determinantes antigênicos ou epítopos, tá? Então, muitas vezes, gente, o anticorpo, ele não reage, ele não abarca, ele não recobre, ele não se liga a todo o antígeno. Ele vai se ligar a pedaços do antígeno que nós chamamos de determinantes antigênicos, tá? De determinantes antigênicos, tá bom? É um ponto importante a ser dito também aqui. Tá. Aqui, gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Da questão da tolerância imunológica, né? Que é justamente a capacidade que o nosso corpo tem, né? De tolerar aquilo que é nosso, né? De não responder aquilo que é nosso, né? De não responder aos nossos próprios antígenos, tá bom? Então, essa é uma função importantíssima. Então, professor, quer dizer que quando eu não tenho tolerância, qual é o resultado da falta de tolerância? A falta de tolerância vai desencadear as doenças autoimunes. Tá bom? Aqui, ó, a autotolerância, né, é o que impede com que o organismo elabore um ataque contra os seus próprios constituintes. Tá certo, gente? Beleza, então passamos disso aqui. Então, vocês já sabem, né, que os linfócitos se ligam a antígenos, né? Então, a gente vai falar agora, gente, do linfócito T. Gente, até o momento, tudo certo? Tá suave? Tudo bem? Então me ouvindo Tudo certo, bem, professor. Tudo certo? Beleza. Tá? E, Ian, se eu cair novamente, tu me avisa, tá? Tá bom, pode deixar, professor. Beleza. Tá. Então, vejam bem. Então, o linfócito, ele nasce aonde, gente? O linfócito, ele nasceu na medula óssea. A célula tronco multipotente está presente na medula óssea,
né? E ela vai dar origem ao linfócito T, né? Esse linfócito T, ele migra, né, para o timo, e no timo, esses linfócitos T vão amadurecer. Ele pode amadurecer sendo célula T citotóxica. A gente vamos dar nomes aos bois logo, né, para vocês não se perder. Célula T, né? A célula T, ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser chamada de citotóxica, também chamada de CD8, que é uma glicoproteína que eu encontro na membrana dele, tá? CD8+. Ou ela pode ser chamada de auxiliar, ou ela pode ser chamada de CD4, tá? Então, um auxiliar é a mesma coisa que CD4, tá bom? E o CD8 é a mesma coisa que o citotóxico, tá bom? Então, é importante vocês estarem ligados aqui nesse movimento, né? E a célula T citotóxica, gente, ela tende a matar, né, células que são células cancerígenas, células infectadas por vírus, né? Professor, anticorpo consegue combater vírus? Consegue. Mas consegue combater o vírus se esse vírus ele está fora da célula. Se esse vírus entrou na célula, o anticorpo não pode fazer mais nada, porque o anticorpo não pode invadir uma célula, porque ele é muito grande, né? Não dá. Uma vez que o vírus está dentro das células, né, que ele está no ambiente intracelular, o responsável por essa resposta imune chama-se linfócito T citotóxico, né, ou CD8. Né? O nome é bem sugestivo. Essa célula, gente, ela não veio para brincar. Citotóxico, ela veio para matar. Então, essa célula ela é especializada em matar células infectadas. Né? Por quê? Porque ela entende o seguinte, esse camarada já está infectado, essa célula já está infectada. Se eu deixar ela viva, ela vai ser um poço de replicação viral. Se o vírus replicar, ele vai matar essa célula da mesma forma. Né? Vai matar a célula do mesmo jeito. E aí eu não vou deixar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou matar essa célula. Né? Então, a célula CD8 mata a célula infectada, porque uma vez morta, o vírus fica fora da célula e ele fica sem a maquinária celular, né, para produzir proteína para ele, e aí o vírus não replica, né, e aí os anticorpos podem fazer o papel dele. Né? E o linfócito, e é uma coisa importante, tá, gente? Quando eu falo de linfócito T, nós aprendemos que o linfócito T, ele reconhece, oh meu Deus do céu, que ele reconhece antígenos. Só que ele reconhece antígenos com uma ajudinha das APCs. E as APCs, por sua vez, elas usam um bracinho, elas têm um bracinho. Esse bracinho se chama MHC. E existem, gente, dois tipos de MHC. Né? O MHC classe 1 e o MHC classe 2. Tá? Classe 1, classe 2. Meu Deus, a prova! Como é que eu vou fazer minha prova? Relaxa, gente, que eu vou dar um macete para vocês, rapidinho. Quando eu falo, gente, de citotóxica, eu falo de reconhecimento de antígeno usando o MHC de classe 1, tá bom? As células usam o MHC de classe 1 para apresentar antígeno para citotóxica. Quando eu falo da apresentação de antígeno para auxiliar, eu vou falar de MHC de classe 2, né? Aqui, ó, os linfócitos, né, ligam-se às células apresentadoras de antígeno no MHC de classe 2. Então, a célula apresentadora de antígeno, gente, ela está utilizando esse negócio que você está vendo bem aqui, ó, sem ser o vermelhinho, tá? Esse azulzinho, isso bem aqui, ó, é o MHC, tá bom? Essa parte aqui, ó, isso aqui é o MHC. E usa o MHC de classe 2.
Gente, como é que você vai lembrar disso no dia da prova? Porque isso vai cair? Talvez sim, tá? Eu vou fazer as questões de vocês essa semana, até sábado. Talvez sim. O que é que você tem que lembrar? Não precisa decorar, é só lembrar do macete. 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, MHC de classe 2 apresenta antígeno para CD4. Só para você lembrar, tá? Uma besteira, mas você não vai esquecer mais. 2 vezes 2, 4. Ou seja, o MHC classe 2 sempre está relacionado com CD4. O que sobrou foi o MHC de classe 1, então vai estar ligado com CD8, tá bom? Então, quando a célula apresentadora de antígeno, ela usa qual MHC para apresentar para a célula CD4? Ela usa MHC classe 2. Como é que você vai lembrar disso? 2 vezes 2, 4. MHC classe 2 apresenta antígeno para o linfócito CD4. O outro só sobra o CD8 e, obviamente, o linfócito TCD8 reconhece antígeno através do MHC de classe 1. Tudo bem, gente? Sim. Beleza, gente, eu tô ficando nervoso, hein? Vocês estão muito calados. Veja bem, gente, então aqui você tem, ó, quando os receptores de células T se ligam ao antígeno apresentado pelos receptores MHC. Aqui, gente, você tem o complexo, tá? Isso aqui, ó, é uma célula apresentadora de antígeno, é uma APC. Essa APC, ela tem um complexo, ó, que é o complexo MHC, que é esse negócio rosa, mais o antígeno, tá? E aqui, gente, você está vendo, ó, as células ligam-se a linfócitos T. E, professor, o que é esse negocinho azul? Esse negocinho azul é o chamado TCR. É o TCR, é o receptor de células T, tá bom? Lembre, gente, que a célula T, ela não consegue reconhecer antígeno solúvel, tá? Antígeno antígeno que não esteja acompanhado por MHC. O linfócito T, ele precisa dessa ajuda, tá bom? Das células apresentadoras de antígeno. Uma coisa importante, gente, a ser falado, é que esse MHC de classe 1, tá? Ele é um MHC... Rapidinho aqui, gente. Esse MHC de classe 1, esse MHC de classe 1, ele é um MHC, gente, que você basicamente vai encontrar em toda a célula nucleada, tá? Então, esse MHC de classe 1, ele é encontrado em todas as células humanas nucleadas, né? Então, ou seja, gente, uma célula humana normal, né, qualquer célula, ela não precisa ser uma célula apresentadora de antígeno profissional, ela expressa MHC de classe 1, né? Então, pode acontecer de uma bactéria, né, de um vírus, né, se adentrar uma célula, né, porque existem as bactérias intracelulares, né, invadirem uma célula, né, e aí essa célula, ela pega essa bactéria, esse vírus, né, pega um pedaço dele e joga esse pedaço dele, gente, para a membrana, tá? Porque eu vou explicar para vocês direitinho como é que isso acontece, já, rapidinho. E diz assim, olha, e coloca lá em cima, lá na membrana, diz assim, olha, linfócito T, esse bicho aqui, ó, né, me invadiu, né? E aí ele mostra, né, para o linfócito a identidade do invasor, ou seja, ele está mostrando um pedaço, né, um antígeno para o linfócito T, né? E o linfócito T imediatamente monta uma resposta imune e mata aquela célula, né, destrói. E já, gente, o MHC de classe 2, né, eles são encontrados primariamente nas células apresentadoras de antígeno. Isso é muito importante, tá? Quem são as células apresentadoras de antígenos principais? Macrófagos, linfócitos B e células dendríticas, tá bom? Dentre essas, qual é a profissional? São as células dendríticas, são as mais importantes, tá bom?
Que tipo de célula, né? Essa imagem aqui, gente, é uma imagem da Silverton, tá? Deixa eu te dar um conselho aqui, bem suave, tá, gente? Se vocês estiverem com uma dificuldade, tá, muito grande assim na imuno, você pode pegar o livro da Silverton só para você ter o geralzão, sabe? Aquela visão geral da imunologia. Esse livro, qualquer livro de fisiologia vai te dar, tá? Ele vai te dar, seja a Silverton, né, seja qualquer outro livro, ela vai te dar um apanhado geral da imuno, e com esse conhecimento basal, você consegue prosseguir, tá? Você consegue avançar, tá bom? Aqui, gente, eu vou mostrar rapidamente para vocês, né? E eu até mostrei essa imagem semana passada, né? Vocês aprenderam, né, que essa resposta imunológica, né, ela está categorizada em partes, né, que é inata e adaptativa. Mas no final de tudo, eu falei semana passada para vocês o seguinte, e vocês já leram a respeito disso, é que a resposta imune, gente, ela se sobrepõe, né? Não existe, né, interesses egoístas, né, na imunidade, né? Quem é melhor? A inata ou adaptativa? Não. O sistema imune tem um objetivo único, que é livrar o corpo daquele invasor ou daquela célula que não serve mais, para garantir a homeostasia. Tá? Então, essas respostas, gente, elas se sobrepõem. Então, a inata e a adaptativa, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Mas sendo que, né, a imunidade inata, ela vem primeiro porque ela é mais rápida, né? Pelas suas características que você já conhece, né? Então, aqui você tem todo o processo, né, gente, de ativação, né, de macrófagos, de mastócitos, né, vasodilatação, liberação de quimiotaxinas, de quimiocinas, de citocinas, né? O vaso dilatado permite com que as células saiam desse vaso, migrem para o tecido, né? Essas células, ao migrarem, né, eu posso ter aqui os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mas no caso ali dos linfócitos, né, eles vão migrar, né? E aí os linfócitos podem ser, né, os linfócitos T, tá? Ou podem ser os linfócitos B, né? Aqui eu tenho o linfócito B, né? Vejam que ele colocou a palavra aqui, tornam-se, né? Eles diferenciam-se em plasmócitos, tá? Então, professor, quem é que produz o anticorpo? De forma generalista, a gente diz que é o linfócito B. Mas se você quiser dar uma resposta mais apurada para o teu tutor, tu vai dizer o plasmócito. Quem é o plasmócito? É o linfócito B diferenciado. Você percebe morfologicamente que ele é distinto do linfócito B normal, né? Porque ele desenvolve toda uma aparelhagem de síntese proteica, né? Desenvolve muito complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, muitos ribossomos. Então, a sua aparência muda. Então, ele passa a ser chamado de plasmócito, tá bom? E aqui, gente, você percebe que os linfócitos T auxiliares, chamados de quê? Linfócito auxiliar, linfócito helper, né? Ou também chamado de CD4. Bom, não esqueçam disso, por favor. Tá? E aqui, gente, essa imagem, ela mostra muito do que a gente vai, que eu expliquei para vocês, tá? Basicamente, gente, a parte de resposta celular, grande parte eu já falei para vocês com aquelas imagens, tá? Então, agora eu vou só dar algumas informações a mais para vocês, tá bom? Então, primeiramente é o seguinte, gente, ó. Eu tive aqui a invasão por um vírus, né? Aqui, os anticorpos, né, se ligaram a esse vírus, né? E aí os macrófagos, eles ingeriram esse vírus, né? E aí o que foi que o macrófago fez, gente? Ele quebrou esse vírus em pedacinhos, que são esses pedacinhos triangulares aqui. Vocês estão acompanhando bem aí, gente? Só me dá um feedback aí, por favor. Tudo certo? Tudo certo, professor. Perfeito. E aqui, ó, o macrófago, gente, ele pegou esse vírus e quebrou ele, né? Dentro do macrófago existe como se fosse um negócio que tritura as coisas, tá? Ele triturou
esse vírus e pegou um pedaço dele, né? E ele, o que o macrófago diz? Eu vou apresentar, olha só, eu vou apresentar esse vírus, a identidade desse vírus para os linfócitos, né? E aí, né, o macrófago quebrou e ele expressou o MHC de classe 2, bem aqui, ó, MHC de classe 2, com um pedaço do antígeno, com antígeno viral. Aí os macrófagos vêm, gente, e apresentam esse antígeno para quem? Por linfócito MHC classe 2. Se é classe 2, é CD4 ou CD8, gente? Ele vai apresentar com CD4 ou com CD8? CD4, né? Isso, perfeito. CD4. Então, ele vai apresentar para o meu auxiliar, que é o CD4, né? O CD4 tem vários nomes, né? Várias nomenclaturas, auxiliar, helper, CD4, mas tanto faz. E aí apresentou para ele. Gente, o que é que o auxiliar vai fazer? O que é que você tem que entender, gente, do auxiliar, tá? Eu falei para vocês que o citotóxico, né, eu falei aqui nessa imagem, tá? E nem expliquei mais depois. O citotóxico, gente, eu disse que ele é especialista em matar. E eu vou explicar como é que ele faz isso. Qual é a especialidade do auxiliar, gente? Liberar citocinas para recrutar quem vai matar. Maravilha. Quem falou isso aí? A Luana? Doutora Luana, professor. Aí sim, Luana. E aí o que acontece? O auxiliar, gente, olha o nome dele, auxiliar, helper. Ele vai auxiliar as outras células a alcançarem seu potencial máximo, né? Isso está muito com papo de autoajuda, né? Mas é por aí mesmo. O CD4, gente, ele vai ajudar as outras células a ficarem mais robustas. Ele vai amplificar a resposta imune. Como? Liberando citocinas. Citocinas que ativam outras células imunes. Se você ver nessa imagem bem aqui, gente, ó, o que é que o auxiliar está fazendo? Ele está liberando citocinas que estão ativando o linfócito B. Dizendo assim, olha, o linfócito B produz mais anticorpos. E o linfócito B vai produzir mais anticorpos, né? E é justamente isso que vai acontecer aqui. E aí, gente, o auxiliar vai produzir, né? O auxiliar vai ativar, né, linfócito B, né? O linfócito B vai se transformar, vai se diferenciar em plasmócito, e o plasmócito vai secretar mais anticorpos. Vejam bem, gente, esses anticorpos, tá? Digamos que eu tenho mais vírus, tá? Esses anticorpos vão ser usados para quê, ó? Para capturar esses vírus. Tá bom? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Uma amplificação da minha resposta, para a minha resposta ficar mais potente. Vejam bem, gente, olha só. Olha esse texto bem aqui, ó. Os anticorpos atuam como opsoninas, né? Recobrindo as partículas virais e tornando-as alvos melhores para os macrófagos, né? O que é que acontece, gente? O macrófago, né, para que ele consiga visualizar melhor os antígenos, ele precisa de uma marcação, né? Quem é que faz essa marcação, gente? Os anticorpos, né? Isso, gente, nós chamamos de opsoninas, né? Quando esse indivíduo está marcado, né, por algo específico, eu digo que aquela bactéria, aquele vírus está opsonizado. Então, uma das funções dos anticorpos é o que, gente? É opsonizar. E veja bem, gente, o anticorpo, ele não vai fazer nada, né? Porque o anticorpo ele é efetivo na imunidade. O anticorpo, gente, ele não vai fazer nada. Ele não vai pegar a bactéria e vai quebrar a bactéria, vai destruir a bactéria, não. O anticorpo não faz isso. O que é que o anticorpo faz, gente? Ele entre as suas funções, né, que a gente vai ver, né, numa próxima conferência, entre as suas funções, o anticorpo, gente, ele marca
ele se liga à bactéria, ao vírus, aquele vírus e aquela bactéria ficam evidente, né, no sistema imune, e quando ele fica evidente, é como se eu colocasse, gente, um alarme na cabeça do vírus, da bactéria. E o sistema imune enxerga aquela bactéria e diz assim, ei, aquele negócio ali é estranho, bora matar ele. Então, uma das funções dos anticorpos qual é, gente? É fazer o processo de opsonização, ou seja, marcação, tá bom? E aí, gente, além disso, né, a célula T auxiliar, gente, ela libera citocinas que amplificam, que potencializam o linfócito T. Né? Imagina, gente, que é o seguinte, ó, esse vírus maldito, né, ele infectou uma célula. Essa coitadinha não teve chance, ela foi infectada, né? E aí, só que é o seguinte, agora o linfócito auxiliar colocou na jogada o citotóxico, tá? O citotóxico vai reconhecer essa célula hospedeira infectada, por quê? Porque a célula hospedeira infectada, que pode ser qualquer célula, tem MHC, né? MHC de classe 1. E nós vimos que o MHC de classe 1 ele está presente em qualquer célula hospedeira. Essa célula epitelial, por exemplo, foi infectada pelo vírus. Essa célula, gente, assim como os macrófagos, essa célula ela tem uma espécie de moinho dentro dela. Ela pega esse vírus, moe esse vírus e apresenta um antígeno na superfície. O linfócito T, né, reconhece. Licença, a gente bebeu uma água rapidinho, perdão. O linfócito T reconhece esse antígeno e o linfócito T, gente, libera duas coisas. O linfócito T, ele libera as perforinas. O nome já é extremamente sugestivo. Ele vai formar poros na membrana da célula. E ao mesmo tempo que ele libera a perforina, gente, ele libera a granzima, que são enzimas que vão entrar por esses poros. Essas granzimas, né, elas são enzimas que têm são muito relacionadas, essa é a palavra, com as enzimas digestórias, como a quimiotripsina, a tripsina, tá? E aí, essas enzimas, gente, o que é que elas vão fazer? Essas enzimas, elas vão ativar uma cascata enzimática que vai induzir o processo de apoptose. O que é? Vocês viram apoptose com Ciro, eu acredito. Né? Existem dois tipos de morte celular. Uma que é sempre patológica, necrose, acompanhada de resposta inflamatória e tudo mais. Mas existe um outro tipo de morte celular que pode ser fisiológica e também patológica, que é a apoptose. Então, nesse caso, né, e a apoptose ela tem uma característica, né, gente? Ela é uma morte não traumática em que a célula ela não libera produtos enzimáticos, digamos, não libera DAMPs para o meio extracelular. Portanto, a imunidade inata não é ativada, né, para montar uma resposta inflamatória. Portanto, na apoptose eu não tenho resposta inflamatória, né? E aqui essas granzimas, gente, ativam a apoptose e a célula infectada ela vai morrer, né? Por isso eu digo que a célula CD8, né? Por isso que eu digo que ela é citotóxica. Por isso que eu digo que ela é citotóxica, né? Porque ela vai induzir a morte via apoptose da célula infectada. Gente, rapidinho aqui. Gente, vocês estão me entendendo direitinho? Alguma dúvida? Eu só tenho uma dúvida. Pode falar. O macrófago, ele vai servir também como... Ele vai também realizar fagocitose, né? Faz. Aí esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados
inclusive por eles. Ah, então vai ter também nesse processo aí essa fagocitose, né? Vai sim. Ah, tá. Justamente para se livrar dessas porcarias aí, né? Ah, beleza, era essa a minha dúvida. Beleza? Obrigado. E, gente, nesse quadro aqui, né, eu expliquei para vocês a imunidade celular, que é a imunidade que vocês vão falar no fechamento. Isso é imunidade celular. Deu para entender? Ou está complicado? Quer que eu repita alguma coisa? É claro que tem algumas coisas que eu vou falar aqui, tá, gente? Rapidamente para vocês, tá? Eu vou detalhar. Mas a essência da imunidade celular é isso aqui. Deu para entender? Vocês têm alguma coisa assim que... O resto que... Isso aqui é o basal, gente. Né? Isso aqui é a imunidade celular e é isso que basicamente que vocês vão estar comentando com seus tutores, nos fechamentos. Posso avançar? Pode. Eu não vou me prolongar muito, tá, gente? Então, vejam bem. Bem aqui, gente, olha, você vai ter algumas etapas, né? Aqui você tem os órgãos linfóides, né? Lembrem, os órgãos linfóides geralmente são órgãos onde eu vou ter o reconhecimento dos antígenos, né? Eu tenho os órgãos linfóides primários e secundários. Os primários são aqueles órgãos linfóides onde você vai ter... Eduardo, teu microfone. Os órgãos linfóides, gente, secundários. Eduardo. Eles aí no WhatsApp. Não, de boa. Aí sim, gente. Aí você vai ter as células apresentadoras de antígeno, né? A célula apresentadora de antígeno, apresentando aqui, gente, os antígenos, olha, para as células T. Vejam bem, gente, nesse aumento o seguinte, ó. A APC, quem é que pode ser APC, gente? Macrófago, linfócito B, célula dendrítica. Perfeito. Essa APC, gente, percebam que ela tem dois MHCs diferentes, ó. Um MHC para a célula CD8, que é o de classe 1, e um MHC, ó, para a CD4. E percebam, gente, ó, que esses MHCs têm formatos diferentes, né? Então, MHC classe 2, MHC classe 1. Tá? Aqui, gente, olha, ao reconhecer o antígeno, o que é que o linfócito faz, gente? Ele começa, olha, a se diferenciar. Por que ele se diferencia? Porque você percebe ali, um aumento de tamanho dele. Tá? E aí, gente, esse linfócito, olha, ele reconhece, ele é ativado, ele começa a proliferar, né? E ele começa a se diferenciar. A diferenciar em quem, professor? Em células efetoras e células de memória. Gente, quem é a célula efetora? Olha só. Quem é a célula efetora? A célula efetora, gente, é a célula que vai ser responsável pela resposta imune. Então, por exemplo, a célula T efetora, CD4, é aquela que vai liberar citocinas. Professor, quem é a célula T CD8 efetora? É aquela que vai matar as outras células. E essas aqui, professor? Essas aqui são as de memória. Essas são as células que vão ficar de reserva, né? Vão ficar de vigia no sistema imunológico para que, caso haja uma segunda infecção, elas possam lembrar o sistema imune de quem é aquele micro-organismo. Eu vou dizer assim, ó, eu te conheço, né? Eu montei uma resposta imune para ti mês passado, tu já veio de novo. Aí, a resposta imune que essa célula de memória vai montar, ela é muito mais rápida quando comparada a essa primeira resposta aqui, tá bom? Então, essa é a célula de memória. Digamos assim, gente, que aqui, ó, eu proliferei, tá? Nessa proliferação, eu gerei, digamos aqui, ó, 1.000 células, tá? 1.000. Dessas 1.000, 900 células vão ser efetoras e as 100 células vão ser de memória. Tá? Só uma proporção assim bem simplista, tá, gente? Por quê? Porque acaba que as células de memória elas são menos abundantes, né? Depois, gente, que a resposta imune ela é montada, né? Depois que o micro-organismo é destruído, essas células elas entram em
apoptose. Tá? E só quem permanece é quem? Só quem permanece é a célula de memória. Tanto, gente, que uma das características, se você ler o Abas, eles vão falar de uma das características da imunidade adquirida é a questão da contração, né? A contração é justamente isso. Quando ele se refere à contração do sistema imune, que as células proliferam, depois muitas delas vão entrar em apoptose, porque eu não preciso daquela quantidade absurda de células, tá bom? Beleza? Aqui, gente, eu apresentei um MHC para vocês, eu acredito que está ok, tá bom? Isso aqui vocês podem estar lendo depois, o principal eu já falei, tá? Aqui nessa imagem, gente, você está vendo o quê? Ó? A célula dendrítica capturando o antígeno. Quem é, gente? Eu posso dizer o seguinte para vocês. Ó. Quem é a célula dendrítica? A célula dendrítica é a célula fofoqueira ou a célula dendrítica é uma X9. Né? Por quê, gente? Porque quando ela pega o antígeno, ela corre direto para o linfócito T. Para dizer, olha, linfócito T, quem eu achei lá no linfonodo. Olha quem eu achei lá no tecido. E o linfócito T vai fazer o que com isso? Ele vai ativar, proliferar e montar uma resposta imune. Tá? Olha só, funções dos linfócitos, né? Requer interação contra as células, né? Que são dos linfócitos T, no caso, né? Células dendríticas, macrófagos, linfócitos B, né? Essas aqui vão apresentar essencialmente, né? MHC classe 2 ou qualquer outra célula infectada que apresenta MHC classe 1. Os TCRs, que são os receptores de células T, reconhecem antígenos apresentados por moléculas de superfície conhecidas como MHC. Nós já sabemos disso. Né? Isso é um contraste com os linfócitos B. Por quê? Porque os linfócitos B, gente, eles são independentes. Eles não precisam da ajuda de ninguém para reconhecer um antígeno. Perfeito. Tá? Aqui, gente, a gente vai discutir semana que vem. Perfeito. Tá? Aqui você percebe o seguinte, ó, apresentação do antígeno citosólico, né, associado a MHC de classe 1 a linfócitos citotóxicos. O que é que acontece aqui, gente? Quando o MHC de classe 1 apresenta um antígeno para o linfócito TCD8, esse linfócito TCD8 vai liberar perforinas e granzimas e vai induzir a destruição da célula-alvo. Perfeito. Isso é a função do CD8, tá? Apresentação do antígeno extracelular associada ao MHC de classe 2 para as células CD4. CD4, classe 2. Né? O CD4, o que é que ele faz, gente? O macrófago, né? Ou a célula B, tá? Lembre, gente, que a célula B também pode apresentar. Apresentou, olha, um antígeno para o CD4. O que é que o CD4 vai fazer, gente? Ele vai produzir citocinas. As citocinas, gente, podem ser várias, tá? Mas eu vou citar algumas classes para vocês. Por exemplo, os macrófagos, os linfócitos, eles produzem muito interferon, tá? O interferon, gente, ele é uma citocina que ativa, potencializa muita atividade de macrófago. Ou você pode produzir as interleucinas, né, que potencializam a atividade de neutrófilos, dos linfócitos B, né, e por aí vai, tá? Professor? Pode falar. Depois que esse CD4 ele se liga a essa célula que está apresentando MHC2, esse CD4 ele sofre apoptose ou ele ainda pode ser reutilizado? Ele pode ser, tá? Ele pode formar célula efetora, vem aqui. Bem aqui, ó. O CD4, ó, ele vai formar células efetoras e vai formar células de memória também, entendeu? Tá. E aí eles podem sofrer apoptose uma vez que a resposta imune foi bem sucedida, entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Tá? Só lembrando, tá, gente? Por que essas células vão sofrer apoptose? É uma questão, gente, de, sei lá, economia, digamos assim. Porque eu precisava de 1.000 células, de 900 células, quando eu tinha infecção. A infecção se foi.
eu não vou precisar dessas células. Eu vou precisar gastar ATP com essas células. Eu vou precisar, essas células vão precisar usar energia. Eu vou gastar energia com quem eu não estou precisando? Não vou. Então, é melhor eles entrarem em apoptose, processo fisiológico, né, para não ficar tendo uma demanda metabólica muito exagerada, tá bom? Ok. Então, gente, eu estou indo mais rápido porque o mais importante nós já falamos, tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Mas a resposta celular, gente, é isso, tá bom? Professor, o que é resposta celular? Resposta celular, o que é que você tem que compreender? Primeira coisa que você tem que compreender, para conversar na sua tutoria. Saber características da imunidade adaptativa, certo? Saber as propriedades dela. E saber que a imunidade adaptativa é composta por linfócitos T e linfócitos B. Já que vocês vão trabalhar com imunidade celular, vocês não precisam mexer com o linfócito B. Vocês deixam o linfócito T. Quando você for trabalhar com o linfócito T, você vai falar aonde eles são gerados, na medula óssea. Aonde eles amadurecem, no timo. Quem são eles? CD8 e CD4. Ok? E você vai falar que eles são células que têm a capacidade de reconhecer antígenos. E que essa capacidade de reconhecimento, ela depende, tá? Essa capacidade de reconhecimento depende de receptores, chamados de TCRs, tá? Receptores de células T. Tá? E que esses linfócitos, eles têm uma particularidade. Eles não conseguem reconhecer antígenos sozinhos. Eles precisam de uma ajuda. Essa ajuda pode ser por qualquer célula nucleada que tenha MHC, classe 1, ou pelas células apresentadoras de antígeno. E que essas células nucleadas e células apresentadoras de antígeno, elas vão ter um bracinho que apresenta esse antígeno para elas, chamado MHC. MHC classe 1, MHC classe 2. Né? Contextualiza isso para o teu tutor, dizendo que o classe 1 ele serve para apresentar para CD8, que o classe 2 serve para apresentar para CD4. E quando chegou aí, gente, é a parte mais fácil. Você vai dizer que o CD8 é uma célula que não tem paciência e o que ela faz com seus inimigos? Ela mata essas células, né? Usando granzima e perforina. Perforina e granzima. E o CD4, o que é que ele faz? Ele é a célula que vai ter paciência, é a auxiliar, é a ajudadora, é a helper. Ela vai liberar citocinas visando amplificar a resposta imune. Tudo bem, gente, nessa sequência? Essa é a sequência que vocês vão trabalhar. Tudo certo? Tá? Beleza. Eu estou acabando, gente. Me desculpem, tá? Se eu estou me prolongando aqui, mas é só para a gente fechar. Aqui, gente, ó. Isso aqui não precisa você falar, não, tá? Isso aqui não precisa nem você aprender isso aqui, porque isso aqui você não leva para a vida. Mas eu te disse que a célula, quando a célula pega uma bactéria, né, um vírus, o que ela faz, gente? Ela endocita, né? E ela, algumas células têm um proteassoma. E que ela vai quebrar, gente, esse bicho em pedacinhos. Ela pega esse pedacinho do bicho, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Pega o pedacinho do bicho, ó, e vai jogar esse pedacinho aqui para a superfície, gente, ó, para fazer a apresentação, tá bom? Mesma coisa, endocitose de uma proteína, eu quebro e depois apresento aqui na superfície, tá bom? Beleza. Essa aqui é a estrutura, tá, gente, do MHC.
O que é necessário, né, para que tenhamos uma boa resposta celular? Né? Primeiro, é que esse antígeno seja capturado. Né? Ele precisa ser capturado e depois que ele seja apresentado. Né? Esse aqui vocês podem ver depois. Tá? Características dos antígenos reconhecidos por linfócitos T. Tá? Isso aqui são características físicas, vocês podem ver depois. Isso aqui é uma característica, né, físico-química, que o MHC ele só se liga a peptídeos, tá, gente? Antígenos peptídicos, né? Que a maioria das células T reconhece apenas peptídeos. APC, né? Para quem serve, né? São células não linfóides, né? As melhores APCs são as células dendríticas, né? E a apresentação de antígeno por APC é uma etapa crítica para ativar linfócitos T imaturos. Né? Sem essas APCs, eu não consigo ter uma resposta celular efetiva. Tá? Ok? E aqui, gente, o que a parte mais importante, tá? Que eu quero destacar para vocês aqui. Tá? Vejam bem, gente. Isso aqui, ó, é o que vocês precisam manjar. Vocês precisam manjar disso aqui. Isso aqui é resposta celular, tá bom? É isso aqui que vocês precisam dominar. Resposta celular, gente, ela é mediada por linfócito CD4 ou por CD8. O que é que o CD8 faz? O CD8 mata a célula infectada. Acabou, tá? Por isso ele é citotóxico, ele é doido. Tá? O CD4, gente, ele é aquele que ajuda, amplifica, potencializa a resposta imune. Para isso, ele libera citocinas. Gente, quais são as funções primárias, né, mais importantes de um linfócito CD4 ao liberar citocinas? Primeira, ativar macrófagos. Né? Ele ativa macrófagos, os macrófagos ficam muito mais ávidos no seu processo de fagocitose, muito mais potentes, né? As citocinas induzem resposta inflamatória, potencializam, essa resposta inflamatória fica mais pujante, né? Fica mais potente, né? E essas citocinas, gente, estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos. E lembrem, gente, é aquilo que eu falei, tá? A resposta imune, ela vai se sobrepor. Então, imunidade inata e adaptativa, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Uma está potencializando a outra, uma está ajudando a outra, né? Células de imunidade, vejam bem, ó, você tem células de imunidade inata, como o macrófago, apresentando o antígeno para uma célula de imunidade adquirida, que é o linfócito T. O linfócito T, por sua vez, ao reconhecer, né, esse antígeno, o linfócito T, CD4, produz citocinas e retribui a ajuda. Olha, macrófago, como você me ajudou, me apresentando o antígeno, eu vou lhe dar mais poder, mais força. E aí, o que é que o linfócito faz? Ele libera interferon gama. Né? E esse interferon gama é como se fosse um soro de poder para o macrófago. O macrófago fica muito mais potente e ele consegue eliminar com mais facilidade aquele micro-organismo. Tá bom? Então, é aquilo, gente. Imunidade inata e adaptativa se sobrepõe. Tá? Bem aqui, gente, ó. O que é que você precisa manjar para o dia do fechamento? O que é que o CD4 vai fazer? Ativa macrófago, induz inflamação, ativa a proliferação de linfócito T e também de B. Olha só, gente, é um negócio que não, é um ciclo, né? Elas mesmas são capazes de se ativar. Esse linfócito T, no caso aqui, esse auxiliar, ele vai potencializar a resposta de quem, gente? O CD8. Né? Então, é uma loucura, gente. É uma bagunça isso aqui. Beleza. Ok. Ok. Tá, tem muita figura aqui. E aqui, tá, gente? Para a gente fechar, lembrem-se
que existem, para vocês vão fechar a tutoria com isso aqui, tá? Você vai falar que o CD4, ele tem ainda, tem esses subconjuntos do linfócito TCD4, ou do auxiliar, que são quem? O TH1, o TH2 e o TH17. Tá? Gente, os tutores de vocês vão se derreter por vocês. Tá? E aí vocês vão falar, professor, como é que eles se diferenciam? O TH1 produz interferon, o TH2 produz interleucina 4 e 5, né? Que está muito relacionado ali com estimulação de produção de IgE, né? E estimulação de eosinófilos, tanto que o TH2 está envolvido na asma. E eu tenho o TH17, tá? E aí, esse TH1, geralmente, ele combate quem? Micróbios intracelulares. O TH2, parasitas, geralmente agem em processos alérgicos, como é o caso das alergias e da asma. E o TH17, bactérias extracelulares e fungos. Né? Mais uma figurinha aqui, tá? Essa figurinha aqui é do Robbins, tá? Essa figurinha aqui é do diabo de livro isso aqui. Ah, o Wallace, perdão. Gente, que maravilha, né? Coestimulador, não precisa, você é doidice. Tá. Só para fechar aqui, tá, gente? E o CD, só para mostrar esse maluco aqui do CD8, o CD8, gente, ele vai liberar quem, ó? O CD8 e a célula-alvo. A célula-alvo está apresentando para ele um antígeno e dizendo assim, olha, linfócito T, eu não tenho mais jeito, eu fui infectado. O linfócito T, gente, libera quem, ó? Perforinas e granzimas. A perforina faz um poro e as granzimas vão induzir o processo de apoptose, porque elas ativam as caspases. Vocês estudaram a apoptose? Estudaram com o Ciro? A gente estudou no primeiro semestre, professor. Primeiro semestre, né? Então, vocês lembram que as caspases estão relacionadas com a apoptose, né? Ativa a caspase, que é uma cascata, e aí leva esse processo de apoptose, tá? Aqui, gente, aqui se você quiser brilhar muito, tá? Se você quiser brilhar como uma estrela no fechamento, tu pode falar que o linfócito T pode induzir morte por duas formas. Ele pode induzir com perforina e granzima, ou ele pode induzir morte celular pela ativação do receptor de morte, tá? Que é o receptor FAS, tá? Ele interage com o receptor FAS da célula-alvo, né, que é chamado de receptor de morte, e ativa o processo de apoptose, né, na célula-alvo. Então, você pode dizer o seguinte, olha, professor, o linfócito T citotóxico pode induzir a morte da célula-alvo de duas maneiras, através de receptores de morte, né, ou através da perforina e granzima. Falar isso, gente, vocês vão brilhar. É isso, gente. Da forma mais resumida que eu podia dar para vocês, tá? Esse conteúdo aqui. Não tem